Olá, irmãos, tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês, Roberto, né? Eu sou do canal Roberto Mendes. Então, hoje eu vim aqui trazer para vocês a primeira parte falando sobre dízimos. Muitas pessoas estão me pedindo, principalmente amigos, né, que acompanham o meu canal, estão pedindo para eu poder falar sobre dízimo. E é uma das coisas que mais libertam as pessoas quando as pessoas descobrem a verdade, tá? E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pegar alguns trechos bíblicos, né? Para mostrar para vocês como foi que eu me despertei para a verdade do Evangelho, né? Eu me despertei exatamente por estar sempre pedindo ao Pai entendimento para compreender a palavra dele, né? Porque sempre eu era. A gente acha que frequentando uma religião ensinam a gente, como na verdade só destrói o nosso entendimento. E eu pedia muito para o Pai me dar o entendimento com o discernimento, porque na verdade eu lia a Bíblia e não entendia nada. Assim como de repente muitos, né, estão ainda frequentando o templo religioso, uma denominação religiosa, estão nessa crença de que esses homens estão ensinando elas corretamente, quando na verdade só mentem ou ocultam a verdade para as pessoas. E o discernimento e o entendimento que veio para mim era exatamente assim, como se o pai estivesse falando comigo mesmo, falando, vai na raiz de tudo. Vai na raiz de dízimo, vai na raiz de templos, vai na raiz de batismo, vai na raiz de ceia, vai na raiz de jejum. E nisso tudo eu fui me aprofundando. Eu vou passar para vocês aos poucos, né? Eu vou fazendo vídeos e vou passando para vocês o que está escrito, tá? Não é o que eu estou, Roberto, falando, não. O que está escrito. Então, mas eu quero começar esse vídeo, aparentemente, quem vê o início agora da minha leitura vai pensar assim, ué, ele falou que ia falar de dízimo, mas está falando de templo? Ele começa falando de templo? Não. Eu vou dar uma passada, consequentemente fala de templo, só que na verdade não é esse o intuito. É só para trazer para vocês quem é o Deus de Paulo. O Deus do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio, que Paulo anuncia. Então eu vou ler aqui para vocês, irmãos, ó, Atos 17, a partir do versículo 22. Depois eu vou voltar lá no início, na raiz do dízimo, e vou trazer para vocês a parte, dentro da parte 1 agora, e depois a parte 2, 3, 4, eu vou fazendo pegando outras passagens. Mas Atos 17, só para vocês entenderem quem é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que os homens antepassados acreditavam que era. Então vamos lá, Atos 17, versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, isso daqui, pessoal, é Paulo em Atenas, tá? Ele estava com um povo idólatra que adorava vários deuses lá, e cada deus que eles adoravam, eles criavam um altarzinho, né? Como se fosse um altar oferecido a esses deuses. E Paulo foi lá para levar a verdade, para dizer que eles estavam agindo de forma errada. Assim como hoje fazem as mesmas práticas, porque não ouviram a voz de Paulo, de Cristo, dos apóstolos todos e dos profetas, né? Mas vamos lá, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então só daí já vemos que o que? Paulo já está dizendo que ele não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Se você prestar bem atenção, quando eu li o versículo 23, quando Paulo fala assim, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Opa, quando eu li assim, esse é o que vos anuncio, eu falei, opa, é esse Deus que eu quero seguir, que eu quero obedecer.
né? É o Deus que Paulo vai anunciar, que é o homem usado pelo Espírito do Pai. Eu falei, poxa, esse aqui é o que eu quero servir. Então, servir é no sentido de obedecer, né? Obedecer os mandamentos, que é de amar, ser justo, né? Misericordioso. É esse tipo, e servindo a ele não é servir a ele especificamente, servir ao nosso próximo. Quando a gente faz ao nosso próximo, a gente faz a ele. Então a gente tem que servir ao próximo. Ele não precisa de mim, não precisa de vocês, não precisa de ninguém. Ele é soberano, altíssimo, né? Está acima de todos e de tudo. Aí quando eu ouvi, esse é o Deus que nos anuncia, eu falei, opa, é esse que eu quero seguir, né? E aí ele fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Eu falei, então, o meu Deus, que é o Deus de Paulo, não habita em templos feitos pelas mãos humanas, então o que eu faço dentro desses locais aqui que eles, religiosos, chamam de casa do Senhor? Nada tem a ver. Aí você vê que tem engano. Tem a verdade de Paulo e tem a verdade da religião. Quem que está certo? Paulo diz que não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Mas a religião diz que habita, que é a casa do Senhor. Então, quem está errado para vocês? O Paulo ou a religião? Para mim, quem está certo é Paulo. Então, essa é a intenção do vídeo aqui, tá, pessoal? No 25, olha que maravilha, o ponto-chave para falar sobre o dízimo. No 24, ele diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas, que é importante isso, mas isso daí vai para o vídeo de templo. Mas o foco-chave da leitura é isso aqui, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem nos dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, quer dizer, todas as coisas que tem aqui no mundo, né? As frutas, legumes, o ar, né? Enfim, tudo que contém aqui no mundo, não é nada de dinheiro, carro, mansão, helicóptero, nada disso. Quando fala todas as coisas provenientes para nossa habitação aqui na Terra. Enfim, ele não é servido por mãos de homens. Então, calma aí. Aí esses homens vêm e falam de dízimo para Deus. Calma aí. Dízimo que é dinheiro, que é papel, que você tem que entregar para Deus, mas entregar para Deus? Como assim que você vai entregar para Deus? Chega para o seu líder religioso e fala assim, ô líder, olha só, eu não quero entregar na sua mão não. Eu quero entregar meu dízimo diretamente para Deus. Me passa o número da conta dele, da agência, que eu deposito diretamente na conta dele. Ele vai falar que não, que tem que entregar nas mãos dele, que é para fazer a obra. Que obra? O Messias falou em João 6, né? A obra de Deus é esta, creais no Filho que ele enviou. É crer. A obra do Pai, quem faz é Ele. Nós não podemos fazer um legume, uma chuchu, a gente não faz o sol, a gente não faz lua, a gente não faz o ar, a gente não... Não, é obra dele. Nós temos que fazer as nossas obras. Nossas obras não consistem em dar dinheiro na mão de líder religioso. Nós temos que ajudar particularmente, e o intuito também não é a gente sair distribuindo dinheiro por aí não. O verdadeiro intuito do dízimo, o dízimo na antiga aliança, agora vamos falar da antiga aliança. O dízimo da antiga aliança, ele na verdade, ele é uma sombra do Novo Testamento. O que aconteceu lá, fisicamente, coisas palpáveis, foi para trazer o espiritual na nova aliança. O dízimo, que era colheita, e vocês vão ver aqui no vídeo, o dízimo que era colheita, ele era recolhido para alimentar o povo, órfãos, viúvas, estrangeiros e os anciãos, né? As pessoas necessitadas da época. Então era colheita, era tudo que você colhesse E vocês vão ver no próximo vídeo, em Levíticos, quando eu li Levíticos, a instituição, né, para Israel da lei levítica de dízimo. E vocês vão ver que o intuito daquela sombra da realidade, tudo que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra
do real. O real é a graça, é o que Cristo veio fazer no espiritual. O povo era de judeu como se fosse uma criança, que ela precisava ser tratada com carinho e com linguajar mais figurativo, né? Eles precisavam mostrar as coisas, objetos, para as pessoas crerem no espiritual, mas o povo ainda não entendia. Cristo, quando veio, ele continuou fazendo coisas físicas, trazendo o espiritual nas coisas físicas. E o povo continuou sem entender. Então o dízimo nada mais, nada menos é o quê? É o verdadeiro alimento que alimenta órfãos, viúvas e estrangeiros. Por que órfãos, viúvas e estrangeiros? Órfãos é quem não tem o pai, viúva quem não tem o marido, e estrangeiro é povo de outras terras, né, que eram fora de Israel, que eram povos pagãos, né, povos pagãos que não criam no verdadeiro Criador. E o povo de Israel no início acreditava, mas depois perderam totalmente a crença porque se misturaram com vários deuses e foi levado para Israel. Então o intuito do dízimo, alimento físico, era quando Cristo veio e cumpriu esse alimento físico em alimento espiritual. Órfãos que não têm que não tem pai para Israel, na nossa figura espiritual atual, é quem não tem o Criador dos céus e da terra. A pessoa que não crê no Criador dos céus e da terra, ela não tem um pai, certo? Como o Messias falou, pai, não chameis ninguém de pai, pai somente um que estás nos céus. Hoje ele está dentro de nós, né? Quando Cristo falou isso, ainda não havia sido derramado o Espírito do Pai. Então, quando ele fala, né, que pai somente um que está nos céus, então a pessoa não tem o pai, quer dizer, ela não cria em Deus, no Criador. Quando a pessoa, Deus é o nosso marido, quando a pessoa é uma viúva, é uma pessoa que não tem o Criador, porque ela não tem, né, o marido, que é o nosso pai e marido. E quem é de fora também não acreditava no Criador, acreditava em outros deuses, povos pagãos, e também não tinha o pai. Então o alimento físico, comida, era para ser distribuído órfãos, estrangeiros e viúva, certo? Para trazer uma alusão da realidade, a sombra que vem da realidade, a realidade que seria com Cristo, que transforma tudo isso em a palavra. O alimento é a palavra, o verdadeiro alimento não é o que alimenta o físico, e sim o que alimenta a alma, o espírito, que é a palavra dele, como ele diz, o pai de vocês comeu o pão físico no deserto e morreram. Porém, eu sou o pão que caiu do céu. Aquele que come deste pão jamais sentirá fome. O pão é a palavra. E a água também é a palavra. Ele fala, aquele que bebe desta água jamais sentirá sede. Então, todo o alimento e toda a água, tudo que fazia o povo, né, é ter o básico para a sobrevivência, tudo aquilo lá, você transpassando para a graça, é a palavra dele. Só que precisava ser feito isso para Israel, né? Para Israel entender que o Messias viria e que aquilo ali seria transformado em a palavra que é o verdadeiro alimento. Por isso que Tiago ele fala na carta dele, né, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitai órfãos e viúvas nas suas tribulações. Quando falam órfãos e viúvas, no mundo de hoje, os órfãos e viúvas, muitos deles são pensionistas dos pais que morrem. Mas quando o Tiago fala isso, ele traz órfãos e viúvas para essa espiritualidade. São pessoas que não têm o pai e pessoas que não têm o marido. Quer dizer, são pessoas que não têm o Criador dentro delas, que não creem, né, no Criador dos céus e da terra. E quer dizer, quando o Tiago fala isso, ele fala para nós levarmos a palavra para quem não tem o pai, apresentar o pai para órfãos e viúvas nas tribulações, quer dizer, nos seus problemas. Você, quando apresenta o pai, leva a palavra para quem não tem o pai e quem não tem o marido, essa pessoa daí, ela começa a não ver mais problemas, porque ela conheceu a verdade do Evangelho, e Cristo ensinou o quê? A vencer o mundo. Não ensinou a nós vencermos no mundo. É diferente de vencer no mundo do que vencer o mundo. Enfim, eu estou trazendo nesse vídeo 1, nessa parte 1, estou explorando mais coisas, mas no 2, no 3 e os outros que eu for falar sobre dízimo,
eu vou mais ler do que explicar, né? Porque o que eu estou explicando, na verdade, não é ensinando, o que eu estou explicando numa forma coloquial aí, né, da palavra, trazendo como que era, para qual foi a finalidade do dízimo no Antigo Testamento e qual a finalidade para a graça. No Antigo Testamento era para realmente se alimentar fisicamente, para trazer o entendimento do verdadeiro alimento, que é o que alimenta espiritualmente, que é a palavra, né? Como o Messias fala, vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito, porque a palavra, além de alimentar, ela te limpa, te purifica, que é o verdadeiro batismo. Que nem Pedro fala, o verdadeiro batismo não é o que limpa das imundícies da carne, sim o que limpa da boa consciência. Quer dizer, a palavra que limpa não é água e nem é a comida que te alimenta, é sim a palavra que te alimenta e a palavra que te limpa. Então tudo isso do Antigo Testamento ele traz para o Novo Testamento, que é a graça.